Platão, o filósofo. Platão foi um dos mais influentes filósofos da Grécia Antiga e uma figura central na filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas por volta de 427 a.C. e morreu aproximadamente em 347 a.C. Seu trabalho abrange uma vasta gama de tópicos, incluindo metafísica, epistemologia, ética, política e estética. Vamos conhecer um pouco a vida de Platão. Platão nasceu em uma família aristocrática e inicialmente aspirava a uma carreira política. No entanto, suas experiências com a política ateniense, especialmente a condenação e morte de Sócrates, seu mentor, levaram-no a desiludir-se com a política e a dedicar-se à filosofia. Ele fundou a Academia em Atenas, uma das primeiras instituições de ensino superior no mundo ocidental. Obras e filosofia. Platão escreveu seus pensamentos em forma de diálogos, onde Sócrates frequentemente aparece como personagem principal. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem A República. Trata da justiça e descreve a visão de Platão de uma sociedade ideal governada por filósofos reis. Fédon. Discute a imortalidade da alma e as ideias de reencarnação e vida após a morte. O Banquete. Explora a natureza do amor. Eros. Através de uma série de discursos durante um banquete. Fedro. Aborda temas como amor, retórica e a alma. Timeu. Apresenta uma visão cosmológica do universo. Teoria das ideias. Uma das contribuições mais significativas de Platão é sua teoria das ideias, ou formas. Ele acreditava que o mundo sensível é apenas uma sombra do mundo verdadeiro, o mundo das ideias, onde existem formas perfeitas e imutáveis de todas as coisas. Por exemplo, todas as cadeiras que vemos são imperfeitas, mas derivam sua essência da cadeira ideal que existe no mundo das ideias. Alegoria da caverna. Na República, Platão apresenta a alegoria da caverna, onde ele descreve prisioneiros acorrentados em uma caverna que só podem ver sombras projetadas na parede. Essa alegoria ilustra sua visão de que o conhecimento sensorial é limitado e que a verdadeira compreensão só pode ser alcançada através da razão e do intelecto, que nos permite perceber as ideias. Política e ética. Platão acreditava que a justiça e a virtude eram essenciais para uma vida boa e que a sociedade deveria ser organizada de maneira a promover essas qualidades. Em A República, ele descreve uma sociedade ideal onde as pessoas são divididas em 3 classes: os produtores, os guerreiros e os governantes, sendo estes últimos filósofos que compreendem as ideias e, portanto, são os mais aptos a governar. O impacto de Platão na filosofia e na educação é imenso. Sua obra influenciou não só seus contemporâneos, mas também filósofos subsequentes como Aristóteles, que foi seu aluno na academia. Suas ideias continuam a ser estudadas e discutidas até hoje, e muitos consideram Platão como o fundador da tradição filosófica ocidental. Platão também teve uma profunda influência na teologia e na ciência, com muitas de suas ideias sendo adaptadas e reinterpretadas ao longo dos séculos. Sua ênfase na razão e na busca pelo conhecimento verdadeiro continua a ser um pilar fundamental da filosofia ocidental. A influência de Platão no cristianismo é profunda e multifacetada,
tendo moldado aspectos significativos da teologia cristã, da filosofia e da cosmologia. Aqui estão alguns dos principais pontos de interseção entre o pensamento platônico e o cristianismo. Teoria das ideias e o conceito de realidade divina. A teoria das ideias de Platão, que propõe a existência de um mundo de formas perfeitas e imutáveis, além do mundo sensível, encontrou eco na visão cristã de uma realidade divina transcendente. Platão argumentava que o mundo sensível é uma sombra do mundo das ideias, que é eterno e perfeito. Esse dualismo entre o mundo físico e o mundo espiritual influenciou a maneira como os pensadores cristãos conceberam a relação entre o mundo terreno e o céu. Influência nos padres da Igreja. Vários padres da Igreja foram fortemente influenciados pelo platonismo. Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e filósofos cristãos, incorporou muitas ideias platônicas em sua obra. Ele reinterpretou a teoria das ideias para explicar a existência de Deus e a natureza da realidade. Agostinho via as ideias de Platão como pensamentos na mente de Deus, conferindo um caráter divino ao conceito de formas perfeitas. Dualismo e ascetismo. O dualismo platônico, que separa o mundo material do mundo espiritual, influenciou a visão cristã da alma e do corpo. Essa dicotomia contribuiu para o desenvolvimento do ascetismo cristão, que enfatiza a importância de se afastar dos prazeres mundanos e buscar uma vida espiritual elevada. A ideia de que a alma é superior ao corpo e que a verdadeira vida está no reino espiritual é uma reflexão da influência platônica. Platão, especialmente no Timeu, descreveu um criador, demiurgo, que molda o universo a partir de uma substância caótica pré-existente, organizando-o de acordo com as ideias. Essa concepção de um criador que ordena o universo influenciou a doutrina cristã da criação, embora o cristianismo tenha desenvolvido a ideia de criação ex nihilo, a partir do nada, diferenciando-se da visão platônica de um demiurgo. Ética e virtude. A ética platônica, com seu foco na busca pela virtude e na vida justa, também ressoou profundamente com a ética cristã. Platão acreditava que a virtude era o caminho para a eudaimonia, felicidade ou bem-estar, uma ideia que foi adaptada pelos cristãos, que viam a virtude como essencial para a salvação e a vida eterna. Alegoria da caverna e a iluminação espiritual. A alegoria da caverna de Platão, que ilustra a jornada do conhecimento da escuridão para a luz, foi usada por teólogos cristãos para descrever a iluminação espiritual. A ideia de sair das sombras da ignorância e pecado para a luz do conhecimento divino e salvação é uma metáfora poderosa que encontrou paralelos na narrativa cristã de redenção. Conclusão: a influência de Platão no cristianismo ajudou a moldar muitas das suas doutrinas filosóficas e teológicas. Ao reinterpretar e integrar o pensamento platônico, os primeiros teólogos cristãos criaram uma síntese que continua a influenciar a tradição cristã até os dias de hoje. A busca pela verdade, a natureza da alma, a relação entre o mundo material e o espiritual e a compreensão da criação são áreas onde o legado de Platão pode ser claramente discernido no pensamento cristão. Uma observação muito importante. A distinção entre dualidade e dualismo é importante, especialmente no contexto da teologia cristã e da filosofia. Vamos explorar esses conceitos e como eles se relacionam com a criação divina. Dualidade refere-se à existência de dois elementos ou aspectos complementares interdependentes dentro de um sistema. No contexto cristão, a dualidade pode ser vista na criação de Deus, onde diferentes aspectos da realidade coexistem de maneira harmoniosa. Por exemplo,
Corpo e alma, ambos são partes essenciais da natureza humana, coexistindo de maneira que o corpo manifesta a presença física enquanto a alma representa a dimensão espiritual. Céu e terra representam dois domínios da criação de Deus, o espiritual e o material, que estão interligados. Bem e mal, embora o mal seja criado por Deus, a existência do bem e do mal permite a livre escolha e a moralidade humana. Dualismo. Dualismo, por outro lado, implica uma oposição radical entre duas entidades que são consideradas fundamentalmente diferentes e muitas vezes em conflito. No dualismo, as duas partes não apenas coexistem, mas frequentemente se excluem ou se opõem mutuamente. Alguns exemplos de dualismo incluem: maniqueísmo, uma antiga religião que postula a existência de dois princípios eternos e opostos, o bem e o mal, luz e escuridão. Dualidade na criação divina. No contexto da teologia cristã, Deus criou o mundo com uma dualidade, mas não um dualismo. Isso significa que os diferentes aspectos da criação não são opostos ou em conflito intrínseco, mas sim partes de um todo ordenado. Alguns pontos relevantes incluem: unidade na diversidade. A criação de Deus reflete uma unidade fundamental, onde a diversidade de elementos se complementa. A dualidade entre corpo e alma, por exemplo, mostra como aspectos físicos e espirituais do ser humano são interdependentes e juntos formam a totalidade da pessoa. A harmonia do cosmos, o universo criado por Deus é ordenado e harmonioso, onde diferentes forças e elementos trabalham juntos de maneira coesa. A dualidade entre o céu e a terra, por exemplo, demonstra como o espiritual e o material estão interconectados na visão cristã da criação. Livre-arbítrio e moralidade. A presença do bem e do mal na experiência humana não é um dualismo eterno, mas uma dualidade que permite o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. O mal é uma ausência ou distorção do bem, não um princípio coeterno ao bem. Conclusão: Deus criou a dualidade, permitindo que diferentes aspectos da criação coexistissem e se complementassem de maneira harmoniosa. Essa visão contrasta com o dualismo, que postula uma separação fundamental e frequentemente conflituosa entre duas realidades. No cristianismo, a dualidade reflete a complexidade e a beleza da criação divina, onde elementos diversos se unem para formar um todo integrado e ordenado. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Paz e amor e saúde para todos e good vibes sempre. Todos contra a dengue. Atente-se aos vasos de plantas. Livre-se de objetos que acumulam água. Armazene garrafas da forma correta. Se cuidem.